Ok, gente, vamos voltar para analisar exatamente o que é que vai acontecer com ditongos chamados de ditongos crescentes que habitam no final das palavras. Observe esse slide que está aí na sua telinha. Os ditongos crescentes, então presta atenção que agora eu especifiquei de que tipo de ditongo eu estou falando. Eu disse os ditongos crescentes no final das palavras podem indiferentemente se transformar em hiato. Então, gente, olha a hierarquização dessas normas. Primeiro, o que é que eu tenho que analisar? Eu chamarei de ditongo todo encontro vocálico no final da palavra cuja sílaba tônica for a sílaba anterior. Então, note, doa, esse OA que apareceu aqui, gente, é ditongo? Primordialmente, sim. Por quê? Porque a sílaba tônica da palavra é nó, que é a anterior aí. Segundo passo, gente, olha o que está escrito aqui, segunda norma. Os ditongos crescentes no final das palavras podem indiferentemente se transformar em hiato. Então, o que eu estou te dizendo? Que se as palavras nódoa, trégua, delícia, sério, pádua, são palavras que possuem ditongos, elas podem ser separadas de duas maneiras diferentes. Gente, vamos abrir um parênteses aqui para a gente analisar tudo isso com bastante rigor. Eu preciso te mostrar aqui o que vai ser chamado de ditongo crescente. Vamos lá. Ditongo crescente. Ditongo crescente é todo ditongo formado por uma semivogal, tá? Aquele sonzinho de vogal que mal tu abre a boca para pronunciar, seguido de uma vogal. Então, se eu saio da semi e vou para a vogal, o que é que está acontecendo, gente? Eu estou crescendo. Se você não consegue identificar isso por meio da tua fala, identifique isso por intermédio. Vejamos, o que nós vamos chamar aqui de ditongo crescente. Crescente. Vai ser um conjunto de dois grafemas vocálicos, tá? Em que a gente vai ter um fraquinho, que a gente vai chamar de semivogal, seguido de uma vogal. E a gente visualiza que semivogal mais vogal vão trazer consigo esse som, que vai do som menor para o maior. Ai, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sempre tive uma certa dificuldade com essa história de maior e menor, o som fraco e o som forte. E aí eu não conseguia perceber isso auditivamente. Se você consegue identificar o que é o ditongo crescente e o que é o ditongo decrescente pelo ouvido, ótimo para você. Som fraquinho, seguido do som fortão, ditongo que cresce. É isso que nos interessa agora. Por quê? Você, quando for ver seu slide, vai ter lá escrito: os ditongos crescentes no final das palavras podem indiferentemente se transformar em hiato. Está lá escrito, você vai tomar nota, você vai repetir, porque essas palavras passarão a poder possuir dupla possibilidade de separação silábica. E você pode me perguntar: professora, e o que é que separação silábica tem a ver com acentuação gráfica? Tudo! Porque eu vou repetir uma coisa que a gente já disse antes. Eu não estou preocupada apenas com acentuar, e sim com justificar a acentuação dessas palavras, ok? Então, o que eu preciso verificar no ditongo crescente para facilitar a tua vida? Olha para a minha boca. Ó, quando eu começo o meu ditongo de boca fechada e termino de boca aberta, esse ditongo é um ditongo crescente. Como assim, prof? Olha para mim. Eu disse, primeira palavra, nó,
dua. Segunda, trégua. Terceira, delícia. Quarta, sério. Quinta, pádua. Queridos, todas essas palavras que a gente acabou de colocar aqui foram palavras cujo ditongo começou a ser pronunciado de boca fechada e terminou de boca aberta. Então, esse som cresceu, esse som partiu, tecnicamente, de uma semivogal para uma vogal. É justamente essa dinâmica do treino que você deve fazer em casa. Tem gente dizendo assim, ai, que professora ridícula, trégua, é horrível, né? Não estou nem aí. Você entendeu o que é de tom crescente? Se entendeu, para mim está ótimo, objetivo cumprido. E é a partir desse ditongo que cresce que você vai tomar uma consciência. Que consciência é essa? Todo ditongo crescente no final da palavra, porque é o tipo de ditongo que me interessa, é o que finaliza a palavra, ele vai poder ser transformado em hiato. Não é à toa, vamos olhar agora o nosso slide, que você verifica a primeira possibilidade de separação silábica e a segunda possibilidade de separação silábica. Então, quando eu disse nódoa, 2 sílabas, primeira chance, ou nó-do-a, eu só pude transformar esse ditongo em hiato por nós estarmos diante de um ditongo crescente. Aqui, ó, gente, trégua. Quantas sílabas eu tenho? 2. Quantas eu posso passar a ter, queridos? 3, por ter separado as minhas vogais. Delícia. Quantas sílabas? 3. Quantas eu posso passar a ter? 1, 2, 3, 4. Quantas sílabas tem a palavra sério? 2. Quantas podem passar a ter? 3. Ai, professora, quem decide isso? Você, meu bem. Você tem dupla chance de separação, assim como aqui, ó, na palavra pádua. 2 sílabas ou 3, pá-du-a. Então, o que é extremamente necessário, gente, que nós façamos? Amores, quem disser que vai aprender língua portuguesa pura e simplesmente no instinto, eu vou lamentar, te frustrar um pouquinho. Tu vai precisar ter disciplina para memorizar algumas coisas e isso vai te auxiliar no teu estudo. Então, vem comigo. Toda paroxítona terminada em ditongo é acentuada. Como é que eu vou saber que o encontro vocálico do final da minha palavra é um ditongo? Quando a sílaba tônica dessa palavra for a sílaba anterior ao encontro, como é o caso de nódoa, trégua, delícia, sério e pádua. Beleza? Agora, terceira coisa que eu tenho a te dizer, está escrito aí, você já anotou, possivelmente você já decorou. Se o ditongo é crescente, esse ditongo crescente, ele poderá, indiferentemente, virar hiato. Você que decide como você quer separar. Agora, na hora de justificar, as justificativas vão ser diferentes. Quem está aqui, vem comigo, na coluna primeira, vai ter a sua acentuação justificada por nós estarmos diante de paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. E aqui agora, do outro lado, eu disse pá-du-a, sério, delícia. Gente, todas essas palavras separadas desta forma são palavras paroxítonas. E o que é que a gramática diz? Que toda proparoxítona é acentuada. Então, é verdade, professora, que nódoa, trégua, delícia, sério e pádua podem ser paroxítonos terminados em ditongo? Pode. Mas como esse ditongo é crescente, eu também posso dizer que haverá separação e, havendo a separação, eu chamarei essas palavras de proparoxítonos. Tudo tranquilo? Ok? Agora, gente,
Recapitulando, oxítonas são acentuadas quando terminarem em A, E, O, em e ens. Paroxítonas serão acentuadas todas, menos as terminadas em A, E, O, em e ens. Proparoxítonas serão acentuadas todas. Ponto final? Não. Ponto final não. Sabe por quê? Porque, na verdade, pensar nessas regras que envolvem oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas é pensar apenas no que nós chamamos de regras gerais. Mas, infelizmente, nós não conseguimos resolver todos os nossos problemas mediante a utilização das regras gerais, principalmente no conflito que se instala entre ditongos e hiatos. Muitas vezes, gente, quem resolve o problema de ditongo e hiato é o acento. Ai, professor, eu não sei que palavra é essa. Você vai descobrir quando você observar a presença do seu acento. Isso é o que acontece muito com determinadas palavras, como quando eu digo saúde, saída. Você nota que essas palavras possuem o que nós chamamos de hiato, e será este hiato, gente, marcado de maneira obrigatória por meio de acentos. Então, gente, se eu preciso muitas vezes do acento, não apenas como aquele marcador de sílaba tônica que vai estar ali de maneira obrigatória, e sim também, algumas vezes, como acento diferencial, isso não vai caber nas regras gerais, porque as regras gerais dizem para nós que a função básica, primordial do acento é marcar a sílaba tônica. E muitas vezes, repito, o acento vai ser usado como um acento diferencial, de singular e plural, como um acento diferencial de classes gramaticais. Isso tem que ficar ao encargo de alguém e vai ficar ao encargo do que nós chamamos de regras especiais. Tudo tranquilo? Vamos dar uma olhadinha na nossa primeira regra, chamada de regra especial. E antes disso, eu vou salientar uma coisa. Você vai tentar encaixar sua palavra numa regra geral. Supondo que você não consiga, você não vai morrer, você não vai sentar e chorar. Não, você tem um plano B. E quem é esse plano B? O plano B são as regras especiais. O que é que as regras especiais vão dizer para nós? Eu tenho basicamente 5 grandes normas. E a primeira delas a gente vai ver agora, quando a gente começar a pensar nos monossílabos. Exatamente como vai ocorrer agora. Primeira, regra dos monossílabos tônicos. Você está vendo aqui comigo. São acentuados se terminarem em A, E, O, seguido ou não de S, tá? Então, você vem notando que esse S meio que tem passe livre, né? Para habitar nas normas sem alterá-la. Então, olha só, são acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Gente, primeiro, quando eu escrevi ali a palavra pé, isso aqui é um substantivo. Substantivo possuidor de apenas uma sílaba. Por este motivo, essa palavra é chamada de palavra monossilábica. Ai, professora, eu jurava que era oxítona. Jurou em falso, meu bem. Vê que problema tu arrumaste. Não posso dizer que pé, nós, só, já, fé, pó, três, é palavra oxítona. Afinal de contas, olhe bem para mim. Dizer que uma palavra é oxítona é dizer que ela tem a última sílaba como tônica. Uai, se a palavra pés, nós, só, já, fé, pó e três são palavras que só têm uma sílaba, como é que eu posso fazer esse referencial de última se ela só tem uma única? Aí um aluno uma vez me disse, professora, única e última é a mesma coisa. Não é nunca. Dizer que uma palavra tem a última sílaba como sendo a sílaba tônica, queridos, é dizer que essa palavra, gente, vai ter no mínimo 2 sílabas.
tá? Então, é imprescindível que a gente note que chamar uma palavra de monossilábica é dizer que ela é tônica ou átona. Isso não tem absolutamente nada a ver com palavras oxítonas, ok? Vamos voltar para o slide para a gente ver que a palavra pé, a palavra nós, a palavra só, a palavra já, fé, pó e três foram acentuadas por serem o quê? Monossílabos tônicos, terminados em E, seguidos de S. S é café com leite. Terminado em O de novo aqui, já O, terminado em A, e assim por diante. Nota que é obrigatório que eu faça esse tipo de conexão, porque senão, gente, eu não vou conseguir acentuar nada, tá? Agora imagina se você dá de cara com uma palavra, por exemplo, que seja uma paroxítona, um monossílabo tônico terminado em I. O monossílabo tônico terminado em U. Você vai poder acentuar? Claro que não, por nenhuma hipótese, ok? Então, vamos seguir e seguiremos com o compromisso de não mais confundirmos palavras oxítonas com palavras monossilábicas. Vou fazer uma pegadinha com você agora. Se no meio de pé, nós, só, já, fé, aparecesse porventura a palavra até, você poderia dizer que todas estas palavras aqui são palavras acentuadas pela mesma razão, pelo mesmo motivo. Pé, nós, só, já, fé, pó e três são monossílabos tônicos. E a palavra até, gente, não se encaixa nesta norma por se tratar de quê? De palavra rotulada como sendo oxítona. Então, vamos lá? Note que a palavra até tem quantas sílabas? A palavra até tem 2 sílabas. Isso aqui vai ser oxítona, tá? E as demais vão ser chamadas de monossílabas. Ok, gente? Então, não se esqueçam disso. Continuemos observando as nossas regras especiais, mas não percamos tudo isso de vista. Vamos lá? Seguindo. Regra dos ditongos abertos. Gente, aí na nossa tela vai aparecer já a gente vai para ela. A seguinte norma. São acentuados os ditongos abertos ei, oi e el, seguidos ou não de S, desde que a palavra não seja uma palavra paroxítona. Queridos, o que eu vejo é muito aluno no dia a dia com dificuldade de justificar a acentuação das palavras ideia, plateia, opa, a acentuação ou a falta dela. Porque muitas vezes o camarada está acostumado a colocar acento nas palavras do tipo assembleia, ideia, heróico, e o novo acordo ortográfico me disse o seguinte, que palavras que venham a possuir esse tipo de encontro não vão poder mais ser acentuadas por nenhuma hipótese, desde que não sejam, tá, gente? Palavras oxítonas e monossilábicas. Então, note, por que a assembleia não pode mais de jeito nenhum ser acentuada? Porque a a é uma palavra paroxítona. Então, o meu ditongo, deixa eu ajeitar aqui, fica bem bonitinho. Vamos lá. A palavra assembleia, que antes possuía acento, por possuir ditongo aberto, hoje em dia não tem mais acento. Por quê? Porque a palavra que é chamada de palavra paroxítona, tá? Ela
perdeu o acento segundo o novo acordo ortográfico. Segue a mesma norma, gente, a palavra I, dei, a. Do mesmo jeito. O que é que eu tenho aqui? Paroxítona, possuidora deste ditongo aberto. Então, eu não acentuo mais. Completamente diferente do que você acabou de notar aqui. Vamos separar as sílabas, ó. Chapéu. Aqui, ó. Herói. Aqui, mausoléu. Tá? Essas palavras aqui, que continuaram com acento, elas são palavras oxítonas. Herói é oxítona, chapéu é oxítona, mausoléu é oxítona. E outro grupo que continuou com acento, rói, dói, céu. Então, presta atenção agora. Você tem 3 ditongos abertos. Que ditongos são estes? Ei, oi e el. Olha a minha pronúncia. Ei, oi, el. Ditongos abertos. A condição de eles serem acentuados é serem abertos. Olha a boca. Ei, oi, el. Beleza? Tranquilo? Segunda coisa que eu tenho que observar. Se esses ditongos abertos recaírem em palavras paroxítonas, deixaram de ser acentuados, segundo o novo acordo. É o caso de quem? Que estava lá escrito no seu slide. Assembleia, ideia, heróico. Continuaram acentuadas as palavras oxítonas e monossilábicas que possuem esses ditongos abertos. Quem são eles? Ei, oi, el. Exemplos que a gente colocou lá. Herói, chapéu, mausoléu, rói, dói, céu. Continuam, sim, acentuadas. E se alguém te pergunta por que todas essas palavras monossilábicas e oxítonas foram acentuadas, o que é que você vai responder? Porque possuem ditongo aberto, tá? A gente aqui deixou para trás a vinculação única com a regra que nós chamávamos de regra geral. Tudo bem? Ficou claríssimo? Muito bem. No próximo bloco a gente vai trabalhar com uma regra fundamental que é chamada de regra dos hiatos. Até já!